que o Espírito Santo é responsável pela interpretação da tua palavra. Então usa o teu servo como instrumento, que a sua mente, seu coração esteja interligado a ti, para que assim tu use. Eis-nos aqui, precisamos deste alimento, ser com ele, ser com os nossos corações. Assim nós clamamos a ti, no nome de Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar na tua casa para louvar e bendizer o teu santo e precioso nome. Agradecê-lo também pela sua rica misericórdia em estar ministrando a sua palavra nessa noite. Gostaria também de agradecer ao pastor Pedro, presidente da ADEL, pelo convite a mim externado. Que Deus abençoe a sua vida, tanto quanto de sua família, no nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos viessem acompanhar comigo para o desenvolvimento dessa prédica, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. E o versículo 28 ao 30. Que diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Hoje nós celebramos a Páscoa, e a celebração da Páscoa não é uma celebração de um símbolo, mas é a celebração de um acontecimento. Uma celebração de um fato em que Cristo, nosso Senhor, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isto nos traz ao entendimento que a celebração da Páscoa, ela teve um início. E o seu início foi no capítulo 12 do livro do Êxodo. Lá nós encontramos que o povo israelita havia 400 anos que estava como escravos, debaixo do jugo da mão opressora daquele povo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, com mão poderosa, arrancou o seu povo daquela terra de escravidão. E no capítulo 12 nós encontramos que ali seria a última noite que o povo israelita passaria como escravo sobre aquela terra. Mas antes disso, o Senhor havia dito para eles assar um cordeiro, comê-lo com pães asmos e ervas amargosas. Mas antes de se iniciar essa celebração, eles deveriam pegar o animal para o abate e pegar o sangue daquele animal e passar sobre os umbrais e a viga das entradas das portas das suas casas. Ali estava inserido como eles deveriam praticar aquela celebração. A palavra Páscoa, no hebraico, é Pessar, que literalmente significa passar por cima. Ela foi instituída por Moisés, segundo as ordenanças de Deus. E nós percebemos que
lá no capítulo 12 do Êxodo, no versículo 11, lá no final do versículo está escrito: esta é a Páscoa do Senhor. E isso nos remonta ao entendimento de que a Páscoa, ou a celebração da Páscoa, não é meramente uma instituição humana, mas ela é uma ordenação divina. E conforme nós estamos acostumados a ouvir de que um anjo da morte passaria pela terra do Egito, o versículo 12 nos revela algo totalmente ao contrário daquilo que estamos acostumados a ouvir. Lá está escrito, quando Deus fala com Moisés, que ele diz assim: eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei a todo primogênito, desde os homens até os animais, e eu trarei juízo aos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E complementando essa palavra, ele vem dizendo no versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas vossas casas, e vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e praga de mortandade não virá sobre ti. O Senhor Deus passou pela terra do Egito com um propósito. E o propósito de Deus ao passar pela terra do Egito foi para trazer juízo àquele povo. Porém, séculos se passaram, milênios se passaram, e o Filho de Deus veio a essa terra, caminhou sobre essa terra, passou sobre essa terra. Mas ao contrário de que Deus, quando passou na terra do Egito para trazer juízo, o Senhor Jesus, o nosso Redentor, passou por essa terra para trazer perdão, para manifestar amor, para manifestar graça, para estender as mãos aos necessitados. E é bem verdade isso, que quando nós lemos no capítulo 8 do Evangelho de João, lá nos relata que uma mulher havia sido pega no ato de adultério. Levaram aquela mulher até Jesus, e Jesus disse àqueles homens: aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Posterior a isso, Jesus chegou até a ré e perguntou a ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: todos se foram. E Jesus disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Em uma certa passagem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, havia um homem paralítico que há 38 anos, ele estava à beira de um tanque de Betesda, esperando a compassividade de alguém, de quando as águas se movimentassem, pegar aquele homem paralítico e lançá-lo às águas, que segundo a crença, ele seria curado. Mas Jesus passou aonde aquele homem estava e perguntou a ele: queres ser são? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Certa vez Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e um homem leproso, fétido, nauseabundo, se lançou aos pés dele sobre a eira do caminho, e disse a ele: se tu queres, bem podes curar-me. E Jesus, movido de um sentimento compassivo, olhou para aquele homem, tocou nele e disse: quero ser limpo. Isso revela o grande amor de Deus, quando passou pelo seu Filho sobre essa terra, perdoando, amando e liberando a sua graça sobre as pessoas.
aquilo que apontava a celebração do Êxodo, que apontava para o futuro, que foi concluída na morte e na ressurreição do nosso Senhor, o Senhor Jesus, celebrando a sua última Páscoa e iniciando a Santa Ceia para a igreja, a Santa Ceia aponta para o passado, mostrando que a sombra que o Senhor Deus prometera através daquele cordeiro havia de ser concluída na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos hoje aqui, porque a graça de Deus alcançou as nossas vidas. Notem que quando Jesus veio a esse mundo, Ele foi a única pessoa que escolheu nascer, e foi a única pessoa que escolheu morrer por toda a humanidade. Ele escolheu morrer por todos nós. Da mesma maneira ao qual Deus, passando pela terra do Egito, quando visse o sangue, passaria por cima. A palavra por, ela significa em vez de. Quando Deus, trazendo juízo para aquela terra, visse o sangue, em vez de entrar naquela casa e trazer juízo sobre aquelas pessoas, Ele passaria por cima. Da mesma maneira o Senhor Jesus, olhando para o Calvário, Ele viu que aquilo que estava ordenado para acontecer, estava ordenado para mim e para a sua vida, mas em vez de nós passarmos pelo suplício da cruz, foi Ele que assumiu para si essa responsabilidade. E é mediante isso tudo que Ele lança um convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Quando Jesus ele declara essa mensagem em relação a jugo, jugo em hebraico é mot, e é uma peça de madeira que serve para emparelhar os bois, para que eles venham a puxar uma carroça ou o arado. E o jugo ele significa opressão, o jugo significa obediência, o jugo significa autoridade imposta. Aleluia. Jugo significa peso, escravidão. Jugo significa pecado. Mas de onde surgiu esse termo? Lá na Roma antiga, antes da Roma se tornar um império imponente que se tornou, havia um rei que se chamava Túlio. E ele estava em guerra com uma cidade chamada Alba Longo. E havia um lugar em Roma que se chamava, em latim, Sororium Tigillum, que significa a viga da irmã. No meio daquele embate, ambos os reis acordaram entre si de escolher 3 guerreiros dos seus exércitos para lutarem, e aquele que prevalecesse, o seu exército seria o vencedor. 3 guerreiros albanos foram escolhidos e 3 guerreiros romanos foram escolhidos. Dentre os romanos havia um homem chamado Públio Horácios. Este homem era um nobre, este homem fazia parte da classe de oficiais do exército romano, e no embate sangrento
ele se tornou o vencedor daquela batalha, tornando-se ali o Salvador de Roma, tornando-se ali, aleluia, aquele a qual trouxe vitória para o seu povo. No meio daquela festividade, ele observou que a sua irmã, chamada Camila, ela estava chorando inconsoladamente. E chegou ao seu conhecimento o motivo do seu pranto, que um dos albanos guerreiros que estava morto era o seu noivo, que havia sido morto pelo seu irmão. Possuído de uma fúria, ele lança a mão da sua espada e desfere contra sua irmã, que aos olhos de todos cai sem vida. Diante daquilo, o rei Túlio, ele manda erigir 2 umbrais com uma viga, e ordena que Horácio passe por debaixo daquela viga, demonstrando para todo o povo, que apesar dele ser o salvador de Roma, ele estava sujeito à autoridade da lei. O pecado é isso, ele é uma autoridade. E é por isso que você não consegue se libertar dos seus vícios. É por isso que você não consegue deixar de se prostituir. É por isso que você não consegue deixar essa vida criminosa, porque o pecado que está sobre a sua vida é uma autoridade sobre você. Ela rege o seu caminho, ela indica os seus passos. Mas Jesus lançou um convite. O pecado ele machuca, o pecado ele fere, é uma autoridade imposta que não nos deixa sair do rumo em que ele traçou para as vidas. O fazendeiro ele usava um aguilhão, que é uma haste de madeira com uma ponta pontiaguda de ferro, que servia como disciplina para o gado. Toda vez que o gado no arado saía do seu rumo, o fazendeiro lhe feria com o aguilhão, para que ele voltasse novamente ao caminho que ele estava seguindo. É isso que o pecado faz. Ele fere, ele maltrata. E diz a palavra de Deus, em Isaías, o capítulo 57, o versículo 20 e 21. O ímpio é como o mar revolto, não tem descanso. É como a água que lança sobre si lama e lodo. O ímpio, diz o meu Deus, não tem paz. O pecado ele se apresenta como mel, e ao destilar do seu néctar, ele é amargoso. E quando você menos espera, quando abre-se os seus olhos, você percebe que está com as mãos e com os pés amarrados, e não tem o que fazer. E o final de tudo isso é dor e miséria. Mas Jesus lançou um convite. O pecado ele traz separação. Ele te separa de Deus. Ele te separa das pessoas que você ama. Ele te separa de você mesmo. Você se torna uma pessoa irreconhecível, insensível. Aquilo que você não praticava de errado, você passa a praticar. Os pensamentos sórdidos que você não tinha, você passa a ter. Porque o pecado ele se torna uma autoridade sobre a sua vida. E ele não te deixa escapar. E o maior prazer do inimigo é te ver sofrer. Não há maior alegria para o inimigo das nossas almas
em vê-lo padecer. Mas Jesus lançou um convite. E no meio desse convite Ele nos faz duas promessas. Ao cansado e oprimido, Ele tem alívio. Aleluia. Para aquele que assume sobre si o seu jugo, Ele tem descanso. E apesar de serem palavras parecidas, são totalmente diferentes. O alívio é uma sensação imediata de êxtase após um duro esforço físico. Mas o descanso, ele é um repouso. Vou ilustrar. Lá em nossa congregação existe um irmão que ele trabalha fazendo blocos de cimento. E é o dia inteiro colocando o saco de cimento sobre as costas, indo até o local em que ele deve depositar. E quando ele tira de sobre si aquele saco de cimento, ele sente alívio. Mas ele volta novamente, pega novamente aquele cimento, volta até o local em que deve ser depositado, tira de sobre si aquele peso, e novamente ele sente alívio. Mas quando ele vai para a casa dele, quando ele deita na cama e dorme, ele tem descanso. Essa é a diferença entre alívio e descanso. Muitas pessoas procuram ao Senhor Jesus para terem alívio sobre a situação em que se encontram. E você não está errado. Em todos os momentos da sua vida, você deve procurar a Jesus. Seja por uma intempérie que esteja passando, seja por uma turbulência no meio da sua família, o Senhor Jesus quer te dar alívio sobre essa circunstância. Mas acima de tudo isso, Ele tem repouso para a vossa alma. E Ele declara na sua palavra, quando Ele disse aos discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmo, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabendo para onde vou, e mesmo conhecendo o caminho. Então Tomé, um de seus discípulos, disse a ele: Mestre, não sabemos para onde vais, e não sabemos o caminho. Então Jesus respondeu a ele dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para se obter o descanso eterno é Jesus. Ele não veio aqui para trazer juízo sobre a sua vida, mas Ele veio aqui para manifestar perdão. Um estado de pecaminosidade que você encontra, em estado de miserabilidade que você se encontra. Ele quer limpar a sua alma com o seu sangue precioso vertido sobre a cruz. Não foi homem que depositou sobre ele a cruz, mas foi ele mesmo, por livre e espontânea vontade, que tomou sobre si a viga, ou o jugo, digo, a cruz. Foi Ele que assumiu sobre si o pecado de todos nós.
e enfrentou o suplício da cruz por amor a mim e a você. E é por isso que o diabo, ele odeia a sua vida. É por isso que o diabo quer lançar você no chão. É por isso que o diabo quer que você morra e vá para o inferno, porque ele não quer que você tenha um alívio e o descanso ou o repouso eterno que ele tem preparado para as nossas almas. Jesus, ele te ama, e ele tem poder para quebrar a autoridade do pecado sobre a sua vida. A luz do Espírito Santo, ela vai brilhar sobre a sua vida e dissipar toda a treva, toda a escuridão que rodeia a sua alma. O amor de Jesus, ele vai envolver a sua alma e vai fazer com que você novamente respire o fôlego de vida que ele tem para a sua alma. Todas as vezes que o sentimento de culpa, como um chicote, te fere, te maltrata, te lança ao chão, o Senhor Jesus diz à sua alma: venha, e eu te darei alívio. Venha, e eu te darei descanso. Passando o Senhor Jesus pelas ruas de Jerusalém, apinhadas de pessoas, zombando, maldizendo, esbofeteando, cuspindo, esmurrando ele, passando por aquele cenário de humilhação, ele não considerou, porque além de tudo isso, ele via a minha e a sua alma. Ele quer te libertar. Ele quer que você tenha alívio. E sobre toda essa palavra, concluindo, eu gostaria de trazer aqui, em Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo, como raiz em terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um seguiu o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo isso ele passou por amor à sua alma. Ele foi oferecido em sacrifício vivo a Deus, para perdão dos nossos pecados. E a ti eu te digo, a paz do Espírito Santo voltará sobre a sua vida.
esse espírito de morte será expulso pelo poder do nome de Jesus. Porque tudo o que Ele fez por amor. A Ele seja glória, seja honra, seja louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus por essa boa palavra que nós acabamos de ouvir. Que o Senhor Jesus continue